Estamos ao vivo. Oi, gente, tudo bem? Eu vou começar a live aqui me apresentando para vocês, contando um pouquinho e já entrando no assunto, porque essa live vai ficar gravada. Então, se eu ficar falando oi para todo mundo toda hora e parando, vai acabar atrapalhando quem vai assistir depois. Eu sou Cláudia, consultora de imagem e estilo, e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre 10 mitos que te impedem de se vestir bem. Sabe aquelas coisas que a gente acredita e coloca na cabeça como dificuldade e acaba nunca se sentindo bem vestida por conta disso? Então, eu vou falar hoje sobre os 10 principais para você conseguir resolver essa questão aí. Vamos lá. A primeira coisa importante da gente saber, né, o que essas crenças acabam limitando a gente, né? São coisas que a gente ouve a vida inteira, são coisas que a gente põe na nossa cabeça para se limitar. Sabe aquelas coisas que a gente escuta uma amiga falar, aquelas coisas do preto combina com tudo, aquelas coisas que a gente ouve toda hora, o tempo inteiro, e aí acaba ficando uma coisa na nossa cabeça e a gente acaba se limitando e achando que é muito difícil se vestir bem. Eu sei que não é uma coisa fácil de resolver, porque demanda muito conhecimento próprio sobre moda, sobre imagem, que a gente não costuma não ter no dia a dia, porque tudo que vem pra gente é informação, né? Então, olha isto, assiste aquilo, tá bonito assim, mas no final, quando você tenta pegar isso pra você, rola uma dificuldade absurda. Então, por isso que eu acho importante falar sobre esses assuntos. E quando você estiver aí ouvindo, pega um papelzinho e uma caneta, porque é importante e quem sabe você já consegue colocar em prática essas coisas, tá? Outra coisa que eu acho importante pra gente conseguir resolver tudo isso é colocar as coisas em prática. Então tudo que eu falar aqui pra vocês é importante você depois parar, tirar um tempo pra cuidar, porque tudo aquilo que a gente foca, a gente consegue resolver. Então vamos lá. Vou começar aqui falando sobre os 10 mitos que estão te impedindo aí de se vestir bem. O primeiro deles é achar que para estar bem vestida você precisa de muito dinheiro. Toda vez que eu atendo uma cliente nova, ela fala assim: Cláudia, quanto que eu vou gastar no meu armário? Eu vou ter que trocar tudo? O que eu preciso? Vai ser uma fortuna? E aí a dimensão que a gente tem disso é que vai ficar muito caro, né? Que você vai gastar uma fortuna para poder se vestir bem. Então não é verdade. Primeiro porque, se você olhar no seu armário, aí você tem muita coisa, né? Se você calcular aí que cada pessoa tem em média, tá? 300 peças no armário, e não é exagero meu. Por tudo que eu vejo das minhas clientes e tal, 300 peças é um número bem razoável. Se você colocar aí que cada peça custou 100 reais, ó que eu sou ruim de cálculo, hein? Você tem aí o quê? 30 mil reais, é isso? É isso, né? 100 vezes 30? 30 mil. Então olha só, imagina que você tem 30 mil de coisa aí no seu armário parado e que você não tá usando a maioria disso, porque a gente só usa 30% daquilo que a gente tem. Então a primeira ilusão que acontece é achar que tudo isso, você fala, meu Deus, como é que eu vou trocar tudo que eu tenho? Porque realmente, você tem muita coisa e a gente não precisa de tanto, isso é fato, porque se você usa aí nem metade disso, o resto é supérfluo. Então assim, a gente não precisa de muito dinheiro para se vestir bem. Uma peça não precisa ser super cara, já vou entrar no ponto 2, né? Mas eu vou continuar aqui. Uma peça não precisa ser super cara. É claro que qualidade tá atrelada com preço justo, mas justo não significa exorbitante. Você não precisa pagar R$1.000 numa peça para que ela seja bonita, para que ela te vista bem. Mas também não dá para pagar 20. Eu tenho umas clientes que elas são conhecidas, são 3 conhecidas, né? 3 amigas. E aí elas compram numa loja em Guarulhos que tem roupa a R$20. E toda vez que elas me mostram uma peça, eu dou risada, tenho vontade de chorar. Porque assim, você compra aquilo, e não é só de loja tão baratinha assim, às vezes você compra uma blusinha e tal que custou, sei lá, R$50, e na maioria das vezes ela não vai durar nada. Você colocou na máquina uma vez, ela vai bater quando, sabe, já tirou uma roupa da máquina e ela ficou toda torta? Então, já acontece. De desbotar, e aí o desbotar mancha outras coisas. Então assim, não dá pra ser um valor assim, 20, 30 reais, porque é muito difícil. No final, quando você olha pra isso, você sabe que esse valor não pagou nem o custo da peça, então não dá pra ter qualidade com tão pouco, mas também não precisa ser 1.000, né? O preço precisa ser justo, então a gente precisa entender isso. Justo não quer dizer caro. E o justo é pra gente também entender que você não precisa ter 50 calças no armário.
Claro que você pode, a gente pode tudo aquilo que a gente quiser, mas vou falar aqui um guarda-roupa para vocês que atende a todo mundo uma boa quantidade. Se você tiver 10 calças, já tá de ótimo tamanho. Então imagina só, vou fazer um desafio para vocês. Pega um papelzinho, uma caneta depois que terminar a live e anota de quantas calças você tem, qual a quantidade que você adora e que você realmente usa. Eu tenho certeza que não vai ser o total do que você tem aí. Pelo menos metade você já não gosta, já não usa, ou nunca usou, tá com a etiqueta, tá? Então, essa é a primeira coisa. Você não precisa de uma fortuna para se sentir bem vestida. E aí, vamos lá. Então, o ponto 1 foi. No final, eu vou revisar tudo aqui com vocês. Ixi, gente, travou aqui, mas acho que foi. No final, eu vou revisar tudo aqui com vocês pra gente bater o martelo e aí eu abro pra tirar dúvidas, tá? Ponto 2, pra gente que a gente acha que é o mito sobre se vestir bem, que só mulher elegante se veste bem. Não é verdade. Elegância, se vestir bem não tá ligado diretamente à elegância. É claro que mulheres elegantes são bem vestidas, tá? Uma coisa tá ligada, né, em ser elegante, estar bem vestida, mas estar bem vestida não significa que você precisa ser elegante. E existem pessoas, você pode ser bem vestida de uma forma mais despojada. Bem vestida significa o quê? Que você tá adequada para os lugares. Então, por exemplo, você vai chegar num casamento, você não vai usar uma calça jeans. Você vai chegar numa entrevista de trabalho e não vai com uma saia super curta, com decote. Então, estar bem vestida também está ligado à adequação, ao dress code do lugar, para que você não fique destoando. E aí, um outro ponto na visão das pessoas, o estar bem vestida para elas é o que elas gostam. Mas isso é uma coisa que eu posso dizer, esquece. Porque cada um é de um jeito e cada um gosta de uma coisa diferente. Então, para você estar bem vestida, você precisa estar adequada e estar dentro do seu estilo, dentro daquilo que você gosta. E aí sim você vai estar bem vestida, não vestida de uma outra pessoa. Por exemplo, você vai para conhecer a sua sogra, imagina só. Daí você chega lá, a família do seu namorado é super despojada, meio relax, assim, até despreocupada com isso. E aí você chega lá montada num salto, com decotão, uma maquiagem carregada, e tá todo mundo de chinela havaiana. Você não precisa de chinela havaiana, porque uma coisa que eu sempre falo aqui, vou repetir sempre, você precisa ser quem você é, a tua essência precisa ser respeitada, mas dentro de um certo limite. Então, você foi lá na casa conhecer a família do seu namorado, e aí você foi montada num salto, com um decotão. Então assim, você vai decotada, saia curta, super colorida, maquiagem zona carregada, você chega lá, todo mundo vai ter uma impressão de que você é uma pessoa mais piruona, às vezes muito preocupada com a imagem e pouco preocupada com as pessoas ao seu redor. Então assim, pergunta pro teu namorado e olha pra ele, como que é a roupa que ele usa, a roupa que a família dele usa. Ah, a família dele é mais simples. Tá bom, eu vou com salto, mas eu vou com salto bloco. Eu vou com uma blusa colorida, mas ela não é super decotada. Eu vou maquiada, mas uma maquiagem natural, como se fosse assim, acordei agora e tenho essa pele boa, né? O seu cabelo não precisa estar mega penteadão e tal. Faz um coquezinho bonito, tá? Então, a adequação é super importante. Terceiro ponto. A gente acha que para estar bem vestido, que nada favorece seu corpo, então nada fica bom e você nunca fica bem vestida, o que também não é verdade. Eu tenho clientes que pesam mais, que pesam menos, que vestem 50, que vestem 36, e eu vou falar para vocês que não é verdade. O peso que você tem não determina estar bem vestido ou não. O que vai determinar isso é saber o que cai bem para ele. Então vamos lá. Eu vou falar aqui dos corpos das pessoas de uma forma geral, sem falar de peso, porque a gente foca muito nisso, né? Ah, fulano é plus size, fulano é magra, aquela história, né? Tudo fica bom na magra, também não é verdade. Então assim, o que você precisa pensar para resolver essa questão? O que eu gosto no meu corpo? O que eu gosto no meu corpo eu vou valorizar. Então vamos dizer o seguinte, você tem um braço gordinho e você não gosta, mas você tem um colo bonito e você gosta. Você vai usar uma blusa com uma manga que cubra um pouquinho mais, só que ela tem uma golinha V que vai valorizar. Ou de repente, você usa uma blusa ombro a ombro, que vai valorizar o seu colo, mas que tem uma manguinha que vai cobrir o seu braço. Ah, Clau, mas eu de repente me acho barriguda. O que você vai fazer? Você vai marcar a sua cintura para delimitar ela, tá? Então,
o peso não interfere em você estar bem vestido ou não. Nem ficar elegante, nem ficar despojada. Qualquer pessoa com qualquer peso pode ficar mais moderna, mais romântica, mais sexy, né? Tudo isso tem a ver com a maneira como a gente usa e da maneira como a gente coloca os nossos... as nossas qualidades, o nosso charme e, como tudo, a maneira como a gente se veste vai complementar tudo isso, tá? Então, o teu corpo não é desculpa para você falar que não se veste bem, fechado? 4, né? O 4 é assim, é achar que para se vestir bem só roupa conta. E também não é verdade. A nossa imagem é uma coisa como um todo e tudo importa. Então, o seu cabelo tá limpo, ajuda você a ficar bem vestido. Sabe cabelo sujo, melequento, gente? Não faz isso não, lava o cabelo, tá? Eu sei que dá trabalho, eu sou um bom exemplo disso. Eu faço escova e chapinha no meu cabelo, porque eu sou meio ruim na escova, então eu dou uma finalizada com a chapinha. Então assim, dia sim, dia não eu tô lavando meu cabelo, porque ele ficou meio oleoso. Se você tem o cabelo muito oleoso, lava todo dia. Ou prende, tá? Porque o cabelo oleoso passa uma imagem de desleixo, assim como o cabelo sujo também, como o cabelo molhado, tá? Então, não é só a roupa que conta, é tudo, tá? É a forma como você usa maquiagem, então vamos lá. Ah, Cláudia, eu não gosto de maquiagem, odeio. Tudo bem, você não é obrigada a usar, mas imagina só que você trabalha no escritório, né? E aí, você chega lá todo dia, quase todo mundo tem olheira, né? Você chega com uma olheira super cansada, super abatida, né? Você é meio branquinha, meio palidazinha assim, aí você chega lá, todo mundo acha que você tá cansada. E aí você sempre chega com cara de cansada. A imagem que você passa é de alguém cansada, mesmo que você não esteja, tá? E aí a gente tem a tendência de às vezes curvar um pouquinho mais. Vocês viram que eu me arrumei, né? Que eu percebi que eu tava me curvando. Então assim, quando a gente vai caindo, o nosso olhar, o nosso olho tá cheio de olheira, a gente tá com cara de cansada, e aí a gente nem tá cansada, mas tá desanimada, vira um contexto todo. Então imagina só, você não tá no seu dia mais animado, mas você tá com uma maquiagemzinha que te dá um aspecto saudável, né? A tua postura tá uma posturinha ali legal, a sua roupa também tá de acordo, então tudo isso vai contribuir. Quando a gente deixa de olhar para esses lados, além da roupa, parece que a gente se entregou, né? Quando alguém tá doente, quando alguém tá em depressão, quando alguém tá muito triste, o que essa pessoa faz? Ela não se cuida mais, né? Ela não se olha mais no espelho, ela não se admira, ela não se gosta, e aí automaticamente ela se entrega. Ela deixa o cabelo de qualquer jeito, ela não cuida da aparência, ela não cuida da alimentação, ela não cuida da saúde. Então tudo que a gente faz por nós mesmas vai sempre contribuir pra gente passar pro outro que você tá ali, tá bem, tá feliz com aquilo. E não é sempre que a gente tá feliz e pulando, sabe? Eu quero falar pra vocês que esse cuidado faz com que a gente também se olhe mais. Fala, peraí, eu tô me cuidando, eu tô me olhando, né? Tô tendo um carinho comigo mesma. Então, isso é muito importante. Falei do 4, né? O 5, o quinto ponto é entender o que é estar bem vestida, né? Eu falei de dress code, da gente entender os ambientes e como é que a gente está nos ambientes, estar adequado a ele, mas também entender o seguinte, entender qualidade de tecido, entender um pouquinho de caimento. Então assim, vamos dizer que você trabalha num escritório de advocacia e aí você é uma advogada de repente, só que você usa saia de malha super colada no seu corpo. A saia vai no seu joelho e aí você entende o quê? Que a saia vai no seu joelho, é um comprimento midi, tá adequado para o seu trabalho, mas não necessariamente, porque às vezes o tecido é um tecido muito fino, muito colado, tá? Então entender o que é estar bem vestida é entender um pouquinho melhor sobre as roupas, é ter um pouquinho mais de informação sobre elas. Que outro exemplo eu posso dar pra vocês? Porque eu não peguei nenhuma roupa aqui pra mostrar, né? Mas vamos dizer assim, você quer estar mais elegante e aí você coloca uma blusa que na frente é uma malha, tipo camisetinha, e atrás é uma renda. Não é bonito, né? E aí no final, mesmo que você acredite que está adequada, aquela roupa não tá te favorecendo. Então, entender um pouquinho o que é estar bem vestida e o universo das roupas, dos tecidos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, me fale aqui que eu vou respondendo para vocês. É importante, só que isso a gente só consegue saber olhando para elas e aí explicando cada um e as suas diferenças, tá? O sexto,
que é esquecer do básico. Por que a gente acha, né? A gente acha que para estar bem vestida, que para ser uma mulherona, você precisa usar um salto muito alto, você precisa usar uma roupa muito cara, chamativa, e aí a gente esquece do básico. Tá bem vestida muitas vezes é estar com o básico. Então, você pode estar com uma calça jeans ou uma calça de alfaiataria, uma camiseta, um tênis e tá bem vestida, né? Não precisa estar sempre ou de social ou com muitos elementos, com muitas coisas para estar de fato bem vestida. Então, o básico ele é muito importante. Tem um erro que as consultoras cometem muito, inclusive eu cometi, que eu acho importante dividir com vocês, que é assim, quando a gente começa na profissão, a gente começa a usar cores, porque a gente aprende esse universo, modelagens e tudo mais. E aí o que a gente faz? A gente começa a enfeitar tudo, emperequetar tudo e acha que tem que ser dessa forma. E não é verdade. A gente entende depois que eu gosto de certas cores e outras eu não gosto, eu gosto de certas modelagens e outras não. Eu, por exemplo, o meu estilo, ele é mais básico. Eu gosto do que é o básico, gente, não é sem graça, que a gente associa, né? Básico com sem graça. Eu já falei isso aqui uma vez, tem até uma live salva. O básico é a base que a gente tem para criar outras coisas. O que normalmente é o que falta no armário de vocês aí. Então, você tem aí blusa estampada, calça colorida, tem tudo. Só que nada combina com nada. Por quê? Porque o básico, a base, o que é essencial, você não tem, tá? Então, pensar sempre nisso. O que eu preciso para estar bem vestida? Quem que é uma mulher super elegante? Se alguém lembrar aí, me fala. Que é uma mulher que tá sempre alinhadona. A Gisele Bündchen é uma mulher que é muito básica e tá sempre bem vestida. Ela tá com calça jeans. Ela teve as fases dela, né? Anos 2000. Mas aí era coisa de época. Não é que ela tava mal vestida. Ela tava de acordo com o momento. Que era cintura baixa e tal. Mas quando a gente olha para esse universo do básico, a gente acha que é tudo muito, né, chatinho. E não é verdade. Então o básico importa e ele faz muita diferença. Não esquece disso. Vamos pro 7º. Você acredita que pra se vestir bem não dá pra repetir roupa. Então, você fala assim, meu Deus, eu não vou repetir roupa, porque, né? Todo mundo que é bonito, que se veste bem, que tá aí na moda, não repete. Não é verdade. A gente tem uma vida normal, comum. Victoria Beckham, ali já falou. É verdade, Victoria Beckham. Mas a Victoria Beckham, ela usa coisas básicas, mas ela dá uma... Ela tem... então, ela não é básica ali. Ela tem um estilo mais dramático. Ela gosta de alfaiataria, coisas assim, que são mais elegantes, mas ao mesmo tempo causam impacto. Ela usa cores, misturando cores e tal. Mas de vez em quando ela usa o básico. É que o básico dela não é a calça jeans dela não é uma calça skinny, é uma calça jeans pantalona, entendeu? Então tem esse diferencial. Pra gente poder repetir roupa, a gente precisa pensar o seguinte: a minha vida, o meu dia a dia não permitem que eu tenha um guarda-roupa de uma blogueira, né? Que eu tenha ali 1000 peças no meu armário e que eu nunca repita. Então, repetir roupa, primeiro, né? É sustentável, é importante que a gente faça isso, porque roupa não é descartável, né? Então, a Mari falou, em que mundo que eu tô que eu nunca reparei nas famosas. Tá tudo bem, repare em você que é mais importante. Deus já pode deixar elas de lado. Então, assim, a gente não consegue não repetir roupa. O que vocês repetem é o look inteiro. E aí é a sensação que pega. Você fala assim, eu vou usar de novo essa blusa com essa calça, que aí você... Obrigada, Marjorie. Então, assim, a sensação que a gente tem é que tá sempre igual, porque tá. E aí, pensa só comigo. Quando eu atendo minhas clientes, que elas falam, Cláudia, eu tô sempre igual. Mesmo tendo peças diferentes, por que elas estão iguais? Porque o que tem é parecido. Então, o que você precisa trazer para sua ideia é o seguinte: eu posso e acho justo repetir roupa, mas eu não preciso ter no meu armário coisas repetidas e nem usar tudo do mesmo jeito. É aí que faz a diferença, entendeu? Então, olha só, eu tenho uma blusa preta, aí eu uso a blusa preta com a calça branca, sempre igual. Você tem outra blusa preta, você tem, por exemplo, uma t-shirt assim preta. Aí você tem uma outra que tem uma aplicaçãozinha bem pequenininha que não dá pra ver. A outra que você tem um detalhezinho. Tem nada, entendeu? Então, assim, no final é a mesma coisa. Então, ao invés de você repetir o look, repete a peça. E outra coisa que é importante pensar, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho o hábito de comprar mais partes de baixo do que de cima, porque eu acabo gostando mais. As lojas não me agradam tanto na parte das blusas, então eu me policio muito pra não ter mais calças, shorts e saias do que blusas.
que é difícil pra mim, né? Não sei pra vocês. Então, assim, o ideal é que a gente tenha mais... Tô descrevendo a lista, gente. O ideal é que a gente tenha mais partes de cima do que de baixo. De 3 a 5 para uma de baixo. Então, pensa que tem que ter 4 blusas, 5 para uma calça, tá? Aí, o que acontece? A gente tá em contato com as pessoas sempre na parte aqui da frente, né? De cima. Rosto e a blusa. A calça, a parte de baixo, ela é importante, mas ela conta menos, tá? Na escala, o que a gente pensa? É o rosto, é a parte do meio do tronco aqui e depois as pernas. Então, pensar nessa escala. E aí, se você é centopeia, por exemplo, eu adoro sapato, mas eu tenho meia dúzia de blusas. Inverte isso. Transforma o seu guarda-roupa em mais partes de cima, depois em partes de baixo, por último nos acessórios de bolsa, de sapato, tá? Porque na escala eles são menos importantes. Então, não tem problema repetir peça, não repita looks e nem tenha peças tão parecidas, para você não ficar com a mesma sensação sempre, fechou? 8. Você acredita que para se vestir bem precisa ter um guarda-roupas lotado? Também não é verdade, porque guarda-roupa cheio não é sinal de guarda-roupa funcional. Seu guarda-roupa pode estar lotado e você não usa nada, ou que tem lá não tem nada a ver com você, ou não tá mais bonito, ou tá desatualizado. Então, quantidade não quer dizer nem qualidade, nem tá bem vestida, nada disso tem relação com a quantidade. É lógico que se você tiver aí 2 calças e 5 blusas, vai ser mais difícil, você tem uma quantidade reduzida. Mas eu monto guarda-roupa para cliente meu, que a gente tem ali 15 partes de cima, no máximo 20, umas 5 calças, uns 5 shorts, 4 sapatos, e assim, o guarda-roupa se multiplica absurdamente. Então, quando você pensar em ter menos peças, ela precisa ter mais qualidade, porque você vai usar mais, lavar mais e ela vai gastar mais rápido, tá? Mas achar que você precisa de muito para estar bem vestida, não é verdade. Toda vez que eu vou numa cliente minha abarrotada de roupa, a gente tira no mínimo metade, porque não tá legal, não tá adequado, não tá coerente com a imagem que ela quer, tá? Então, não associa isso, porque a gente vive nessa era de Instagram achando que... Olha só, gente, vamos ser muito sinceros com vocês. As lojas, as marcas fazem coisas pra gente consumir. Elas não querem consciência, elas não querem que você pare pra pensar. E aí, no final, o que acontece? Você compra e fica tudo parado. Então, o que eu faço aqui é um movimento contrário. É fazer vocês pararem e refletir para que quando você gastar, seja consciente. E aí, obviamente, as vendedoras e as lojas não vão te amar. E tá tudo bem, elas não precisam. Você precisa amar as suas roupas. Tá? Então você não precisa agradar as vendedoras, as lojas. O que você comprar precisa ser de fato uma coisa que você gosta. E aí vai fazer muito mais sentido. Então, no final que a gente terminar aqui, ou agora que é final de ano, pega um dia e separa, olha pro seu armário e pega tudo aquilo que você ama. Ó, ontem eu fui numa cliente e falei pra ela assim, é uma pergunta que eu faço no meu questionário para conhecer a cliente logo no começo. E eu perguntei assim pra ela, o que você mais ama no seu armário? Ela falou, nada, pode jogar tudo fora e a gente vai fazer um novo. Então assim, acontece de a gente ter muita coisa que a gente não gosta mesmo, só tá ali por estar. Então quando você for construir, continuar comprando roupa, pensa nisso, eu preciso amar. Fala assim, lembra de mim assim na sua cabeça. Eu preciso amar essa roupa precisa ser uma coisa que eu adoro, que eu tenho prazer em colocar e que eu me sinta bem com ela. Se não for desse jeito, não compra, tá? Por mais difícil que seja, e quando você faz isso, pode perceber que você vai ficar mais criteriosa. E tá tudo bem, ser criteriosa é melhor, porque é um trabalho que você tem agora para depois, na hora de se vestir no seu dia a dia, ser muito mais fácil. É igual assim, né? Ah, eu vou fazer dieta, mas dá trabalho. Mas e o resultado disso? Vai te deixar feliz? Você vai gostar? Sua saúde vai melhorar? Vai. Então, olha só quanta recompensa. Então, é um trabalho que você tem para uma recompensa depois, tá? Então, nada de guarda-roupa lotado. Tenha guarda-roupa com coisas que você ama. Ele pode estar cheio? Pode. Mas você precisa amar ali pelo menos 80%, tá? Outra coisa que a gente acredita, que só roupa cara que fica boa. Eu falei disso agora, mas eu vou repetir e eu vou pontuar algumas coisas. Algumas peças, de fato, para serem boas, elas são caras. Vou dar um exemplo para vocês. Uma roupa sob medida, um vestido de noiva. Por quê?
aquilo foi feito para aquela pessoa, dentro daquelas exigências, e o profissional que está atendendo, ele parou para fazer para você. Quando a gente compra uma roupa pronta, a cadeia, né, a escala é muito grande, então aquela marca, do mesmo jeito, a única coisa do processo de produção que é feito individualmente é a costura. O resto é um processo todo, né? Então, a criação, você criou uma peça. Essa peça, produziram 1 milhão, mas você criou uma, né? Você fez uma modelagem, que é a segunda etapa, uma só. Você cortou, você coloca um tecido em cima do outro e corta. A costura, que é uma coisa individual, que você faz 1 a 1. Então, pensa só, é um processo de escala muito grande. Então, dá para ser um preço menor, né? Contando que o tecido, a qualidade, tudo isso também vai importar. Agora, imagina só uma marca que faz uma roupa sob medida, só para você. Aquilo é feito no seu corpo, nas suas medidas, então obviamente vai custar mais caro. Tanto de um vestido para uma mulher, quanto um terno para o homem, tudo isso vai importar. Agora, você vai numa loja e compra uma blusa de R$1.000, tudo bem, tem marca envolvida, tem uma série de coisas, e eu espero muito que essa marca que cobre R$1.000 tenha uma qualidade exorbitante, porque tem que ter, né? Então assim, tudo bem as marcas venderem a um preço caro, mas a gente não precisa comprar em lojas tão caras. Agora, quando você vai numa loja muito barata, o que você precisa pensar também, que eu acho importante, socialmente também, que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Quanto custa para uma peça chegar a um preço de venda de R$20? Pode ter certeza que está entrando ali quase um trabalho escravo. E a gente, como consumidor, também tem que pensar nisso, porque aquilo só está acontecendo porque a gente está consumindo. Então, não incentive coisas que você, de alguma forma, descobriu ou pode pensar que existe uma exploração muito grande. Porque às vezes a gente olha alguma marca e fala, Zara, né? Às vezes a gente já viu algumas matérias falando que tem trabalho análogo à escravidão. Hoje, eles têm uma cadeia produtiva que eles conseguem analisar e tudo mais, né? Então assim, a gente precisa cobrar das marcas para que elas tenham isso também, para que elas tenham essa coisa social, né? Porque não dá pra gente aceitar que em pleno 2020 ainda exista trabalho análogo à escravidão, então não dá. Então é muito barato, pode ter certeza que tem alguma coisa errada, ou o tecido vai ser ruim, ou a qualidade é ruim, ou as pessoas que estão trabalhando em torno disso estão quase escravizadas, tá? Então pensa como um todo aí na hora da gente consumir alguma coisa. E também assim, marcas caras, tá? Existem marcas muito caras que cobram R$1.000 numa peça e pagam R$15 para um costureiro trabalhar o dia inteiro. Isso é análogo à escravidão, tá? Então a gente tem como, quando consome, também que saber o que está acontecendo. Isso é importante para cobrar dos lugares, para deixar de consumir e para fazer parte das coisas como um todo. Porque é muito fácil quando acontece uma coisa, a gente culpa os outros e a gente não olha e fala, peraí, eu estou consumindo. Eu não sabia, óbvio, mas se eu continuar consumindo, eu estou contribuindo para isso e não é certo, né? Então vamos pensar nisso. Roupa cara, não precisa ser, a roupa boa não precisa ser cara, né, exorbitantemente. Vou dar aqui um preço para vocês, uma estimativa de para quem quer trabalhar com coisas de qualidade, quanto custa aproximadamente. Dá para encontrar calças boas, às vezes a R$100, dá. Mas muitas vezes a faixa de preço vai ali nos 150, 200, tá? Isso é um preço real. Aí você fala assim, Cláudia, mas não dá para pagar R$200 uma calça. Então vamos lá, vamos voltar, vamos fazer um cálculo. Você tem aí quantas calças no seu armário? Vamos dizer que você tem umas 30. Cada calça sua aí custou uns 80. Só que você não gosta, não tá boa, não tá bonita, né? Não tem qualidade. Pensa que você usa 10. Se você pagar em 10 calças R$200, às vezes o que você tinha parado, você gastou muito mais, tá? Então a gente precisa parar e fazer cálculo. O cálculo é muito, muito importante para entender que na hora de comprar, às vezes o barato sai muito caro. E o muito caro não pode ser uma coisa que você não pode pagar, tá? Então você amou uma peça, meu Deus, eu amei, eu quero muito esse vestido, ele custou R$800. Você vai se endividar. Não faz isso, tá? Porque a roupa barata é aquela que a gente usa muito. Não é aquela roupa que a gente pagou caro. Mas o caro também não pode arrebentar com o seu orçamento, tá? A gente também tem que pensar que tem um limite. Ah, então tá, eu posso comprar a cada 2 meses uma peça de R$200. Compra uma peça de R$200 boa, de qualidade, que você sabe que você vai usar aí por 3, 4 anos tranquilamente, do que você vai comprar uma por mês de R$100. Faz esse cálculo. Mas também não precisa comprar a de 1.000, que você vai usar numa festa uma vez no ano, e aí custou muito caro de fato, tá? Então, não precisa ser caro,
pra ser bom, tá? Mas também não dá pra ser super, super barato, porque aí vai ter algum problema aí no caminho. Gente, eu na verdade eu fiz mais do que alguns, né? Então assim, tô no ponto 10, e aí daqui a pouco a gente abre pra gente falar um pouquinho mais. O 10, você acredita que uma mulher só fica bem vestida de salto? Quem nunca, né? Oh Deus, desculpa gente, bati aqui o pé. Quem nunca, né? Achou que, nossa, só fica bonita, elegante quem tá de salto. Hoje a moda tá melhorando muito, eu fico muito feliz com isso, da gente voltar para um ponto de olhar para as coisas como assim, vamos ser realistas, gente, né? O meu trabalho hoje, eu trabalho com realidade. Então a minha cliente fala assim, Cláudia, eu amo salto, mas o meu pé dói, eu fico de pé, eu não consigo, não dá. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu tive uma empresa, fechei e fui trabalhar no shopping. Quando eu procurei emprego, eu fui numa loja que tinha que trabalhar de salto. E aí elas falaram assim, é obrigatório trabalhar de salto. E aí eu fui num outro lugar e passei, não era obrigatório. Eu escolhi ficar num lugar que não tinha que usar salto. Por quê? Gente, salto pra mim é quase que me violentar, entendeu? Eu chego no final do dia, eu tô exausta, o meu pé tá doendo, o meu calcanhar dói, eu tô toda torta. Quando eu fui trabalhar de salto uma vez na loja que eu trabalhava, eu caí da escada, olha que mico, eu segurei assim, ó, eu quase saí rolando, então assim, não dá certo. Um dia eu fui numa cliente de salto, geralmente quando é o primeiro encontro, que eu vou ficar sentada, eu vou de salto porque é a minha única oportunidade, tá tudo bem. Aí, eu juro por Deus, eu tava com um salto nessa altura, eu desequilibrei, eu quase caí de costas da escada, acho que eu ia morrer, juro pra vocês. Aí eu saí de lá agradecendo e falei, Deus, graças a Deus que eu não caí, porque eu ia me arrebentar. E eu ia me arrebentar, entendeu? Então assim, a moda hoje é muito mais democrática e a gente tem muito mais elementos, não existe só uma coisa ou só outra. Os saltos blocos estão aí, né, pra dar mais conforto pra gente. Primeiro que assim, né, gente, que santo pé que foi feito pra usar salto, não fomos. Se vocês olharem a história do salto, foi muito cruel com as mulheres, né? E aí eles machucam o nosso pé. Tem gente que fica ótima, tá tudo bem se você gosta. O que eu tô falando aqui é de crenças que a gente cria pra achar que tem que ser assim, tá? Então assim, o salto não é sinal de elegância. Você pode estar com uma sandália baixinha e elegante. A questão disso tudo, que às vezes você não sente isso, é porque, vamos lá, você tá com um escarpão, e aí ao invés de colocar um escarpão, você coloca uma sapatilha. E o escarpão, o que acontece? O salto, por conta dele, projeta mais a gente e dá um pouco mais de postura. E aí o que acontece? Quando a gente fica nessa postura, automaticamente você fica mais elegante. Então o salto tem um pouco disso. E quando a gente não tem, a gente muda um pouquinho. Não é um problema. O que a gente precisa pensar é assim, comparação. Então, Cláudia, quero me sentir bem vestida, mas eu tô de salto, bem vestida. E aí o que eu faço? Eu coloco uma sapatilha. E aí a sapatilha não vai ter o mesmo efeito, tá? Então pensa em coisas que possam se assemelhar a um sapato que seja de salto. Então, pode ser uma sapatilha? Pode, mas uma de bico fino, com material diferente. Você vai pegar uma sapatilha nude de bico redondo com um laço, não vai ficar tão bonito, entendeu? Então, trabalhar os elementos é muito mais importante do que a peça em si. Então, você não precisa estar de salto para estar bem vestida. E aí, vou falar mais um, tá, gente? Que eu falei 10, eu vou falar 11. Tem uma coisa que a gente acha que não dá para estar bem vestida no calor. Mentira, tá? A gente pode estar bem vestida sempre, o ano inteiro. Na verdade, eu posso falar pra vocês que até o contrário. No frio, muita gente erra, né? Não vou falar erra porque não é uma questão de errar, mas peca um pouco mais do que no calor até, porque às vezes o excesso de camadas te faz perder a noção de caimento. Você compra aquele casaco, ou você pega aquele casaco que tá velho no seu armário, sabe, de uns 15 anos atrás, tá cheio de bolinha. Então, estação do ano não é sinônimo de estar mais bem vestida ou não. Você vai estar bem vestida em qualquer estação. O que muda? Vamos pensar. A gente associa estar bem vestido com às vezes estar toda fechada, que também é mentira. Quando você coloca uma regata, você vai falar, mas eu não fico bem vestida de regata. Se você colocar uma regata de malha, vocês sabem o que é malha, gente? Às vezes eu falo de tecidos, eu gosto muito de explicar isso, porque quando eu falo de roupa, de tecido é muito subjetivo e a gente tem muita informação jogada, né? Então assim, a malha é aquele tecido que é feito de uma forma que ele é mais maleável. E aí imagina só, você compra uma regatinha de malha, aquele tecido meio carinha de algodão, colada no seu corpo, marcando tudo.
Aí você coloca aquilo com uma calça jeans skinny. Aí você fala, não dá pra ficar bem vestida no calor. Não, desse jeito você não vai ficar bem vestida nunca, tá? Vamos imaginar que você pega uma regata de crepe. Crepe é um tecido que ele é mais soltinho e ele não fica colado no corpo, ele tem um outro aspecto. E aí você pega uma calça jeans, só que uma calça mais retinha, que não fica colada no seu corpo. Pronto, tá bem vestida, tá? Então são coisas diferentes que não independe da estação pra gente estar bem vestida. Então, sim, dá pra ficar bem vestida no calor. Ó, a Marjorie disse que achava que pra estar bem vestida precisava ser elegante. Então é aquilo que eu falei, não precisa. Elegância é uma coisa e estar bem vestida é adequação. É estar vestida de você e estar adequada aos ambientes, tá? Então você não precisa estar... você vai num fim de semana aí com a família na piscina. E aí, vai chegar alguém lá, né, com um tamancão de salto, com o vestido todo fluido, e você tá lá, de chinela havaiana, de shorts jeans, todo rasgado, justo na barriga apertando, e com um cropped ali meio... Aí você vai falar assim, tá vendo? Pra estar bem vestida precisa estar elegante. Não é verdade. Você poderia estar com shorts jeans mais soltinho, ou num outro tecido mais fluidinho. Ao invés de você estar com um cropped muito curto, podia ser uma blusinha pra dentro, e poderia ser um chinelo havaiana também, tá tudo certo, tá? Então dentro do seu estilo, dá pra ficar bem vestida e não precisa estar sempre elegante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ó, a Lígia diz que repete os looks. É isso aí, Li. Não, os looks não. Não, ó, vou recapitular. Ela diz que repete os looks. Então assim, não é pra repetir os looks, é pra repetir as peças. Então quando você repete as peças, você não tem a mesma sensação de estar tipo a Mônica, né? Do Cebolinha lá, turma da Mônica. Então, você repete as peças e não os looks inteiros. Pra aí sim você não parecer que tá todo dia de uniforme, tá? Eu falei várias coisas, a Lígia falou que eu tava descrevendo a ela. A Marjorie disse que se eu olhasse o guarda-roupa dela um tempo atrás... O que tinha no seu guarda-roupa, Marjorie? Me conta aqui como é que ele tava e como é que ele tá agora, né? Ó, a Marjorie disse que graças a Deus tá melhorando, que a gente não tem mais obrigatoriedade de usar salto. Assim, são pouquíssimos os lugares que pedem. E eu acho bem complicado, sabe? Assim como você pedir pra uma mulher que tem um cabelo afro alisar o cabelo. É uma violência aquilo que ela é, entendeu? Então a gente precisa respeitar isso, tá? A gente vai quebrando isso ao longo do tempo e eu acho muito, muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ó, a Marjorie falou sobre tecido de malha, se ela não sabe o que é. Existem coisas diferentes. A malha, assim, existem coisas que são feitas, que é a forma como o tecido é tecido, né, como ele é feito, existe a matéria-prima. Então, quando a gente fala algodão é a matéria-prima, né? Acho que é a fibra mais fácil de explicar pra vocês, porque a gente, né, usa algodão pra limpar o rosto e tal, então o algodão é justamente isso. Você pega um tufinho lá que foi plantado, você vai soltar ele vai virar um fio. Esse fio, ele vai para uma máquina de tecelagem para tecer. E aí se constrói um tecido inteiro, tá? Então a composição dela é um algodão. Como que ela é feita? A malha, ela é feita em zigue-zague. Então conforme ele vai fazendo um zigue-zague, ele vai encontrando outro e ele tem um caimento mais maleável. A malha, ela estica, mesmo que na composição o fio que tem ali ele não seja tão maleável. Mas a maneira como ela é construída estica. Ó, isso aqui é uma malha, ela estica. Só que quando eu falo de malha, normalmente é aquela camisetinha. Acho que vocês vão conseguir entender assim, que acho que quase todo mundo ou teve ou ainda tem. Aquela camisetinha que a gente fica com ela meio colada assim no corpo e que ela tem carinha assim de camiseta de ficar em casa ou de pôr por baixo de uma coisa transparente e tal. Geralmente é essa. E é aí que a gente peca, porque esse tipo de peça não favorece muito. E outra, eu vou falar mais, tá, gente, que eu tô falante hoje. Outra coisa que não favorece muito é quando a gente usa peças muito coladas ao nosso corpo. Eu vou soltar um post amanhã falando sobre a diferença de peças coladas e ajustadas, que isso também faz muita diferença na hora da gente se vestir, de estar bem vestida, tá? Eu complemento isso amanhã. A Lígia falou que tem relação de dúvidas com tecido, sempre comprei muita malha. Ó, o que você pode comprar é crepe. Crepe é um tecido plano. O que é um tecido plano? Ele é tecido de uma forma assim, passa um fio para cima, um fio para baixo. Então, dessa forma, ele não tem elasticidade. E aí as fibras que são usadas, geralmente para o crepe, poliéster, coisas sintéticas, tem de seda, tem de várias coisas, mas procura aí um crepe, daqui a pouco eu solto nos stories para vocês verem. Eu vou colocar a diferença de uma blusa de malha para uma blusa de crepe.
O crepe é aquele tecido que tem uma carinha de ser coisa melhor, assim. O tecido plano, ele não estica. E aí o que acontece? Automaticamente ele pede que a gente tenha que ele seja um pouquinho mais solto ao corpo. E aí também ajuda no caimento. Porque como ele não estica, se ele fica colado, você não tira a roupa sozinha, entendeu? Já foi no provador que você precisou de ajuda, tipo, tira pra mim, que eu não consigo? É isso. Porque a roupa, o tecido não estica. E aí você fica presa, sabe? Dá tipo quase uma claustrofobia. A Marjorie me perguntou o que eu acho das fast fashions. Dá pra achar coisa de qualidade? Dá, Marjorie, dá sim. Mas depende, né? Na maioria delas, quais são as que eu costumo comprar e que eu gosto. Mas dentro de todas elas, nem sempre tem coisas muito boas. A Zara tem coisas... O que acontece? A Zara trabalha, né, com essas tendências todas, então toda semana chega coisa nova. Eu acho que são 2 vezes por semana que as lojas recebem coisas novas. Então imagina a velocidade que é para produzir isso, tá? Eu gosto, eu consumo para as minhas clientes porque é um pouco difícil às vezes a gente comprar peças em produções de escala menores com valores que sejam inferiores a 300, 350 reais. O que numa escala menor é um valor justo, mas pra gente, né, se a gente for contar um salário mínimo que tá, sei lá, 1.000 e pouco, é um valor alto, né? No Brasil a gente paga muito caro pelas coisas. Uma peça da Zara, entra no site da Zara, do Brasil e de fora da Europa. Uma coisa que a gente paga 200 aqui, lá custa no máximo 50, né? Sem converter, porque converter também não dá, mas se você olhar pela média de salário mínimo, a gente paga muito caro. Mas a Zara tem coisas boas, a Renner tem coisas boas e a C&A também tem em alguns lugares. A Riachuelo menos e a Forever bem menos. Então a minha escala é assim, ó: a Zara, a Renner, a C&A, e aí a gente vai pra Forever. A Hering é uma fast fashion, não é uma fast fashion exatamente porque ela não trabalha com tanta tendência, mas para básicos ela é muito boa, tem bastante qualidade a maioria das coisas, tem um preço bem justo. Que mais? Acho que é isso, tá? Mas dá sim. O mais importante é a gente também abrir a cabeça, porque a gente também acha que só em lojas mais caras que a gente vai encontrar coisa boa. Eu já fui em lojas caras com clientes minhas que a peça deu defeito e já fui em lojas baratas que deu defeito. Eu comprei uma blusa na Shoulder que diminuiu um tamanho, pra vocês terem uma ideia, tá? Eu sabia que a fibra ela encolhia, mas assim, foi demais. Se não tiver... A sorte é que eu ia, de fato, ajustar. E aí eu lavei antes e ela encolheu muito e acabou ficando bom, né? Mas senão eu teria devolvido, eu teria trocado, tá? A Marjorie me disse que o guarda-roupa dela sempre teve pouca coisa. Mas antes era pior porque ela comprava qualquer coisa. Nada combinava com nada. E agora ela já sabe melhor os estilos e compra mais certo. Perfeito, Marjorie. É exatamente isso. Se conhecer é a melhor coisa que a gente faz. Toda vez que a gente vai pro shopping, aleatoriamente, ou assim, sem saber o que comprar, ou com emoção, né? A emoção é a pior coisa. Eu mereço porque... É tipo comida, né? Eu mereço, a semana inteira eu fiz dieta, então eu vou comer uns 3 lanches, tá tudo bem, entendeu? A roupa é a mesma coisa. Eu vou comprar porque eu tô triste, vou comprar porque eu tô alegre. Ele não faz isso não, tá? Junta esse dinheiro e aí faz uma viagem. Pensa nisso, pensa que de repente esse dinheiro junta para depois no momento que você estiver de fato bem. Porque olha só, sabe quando a gente entra no provador e tem aquele espelho desgraçado que olha quase a nossa veia azul que a gente não enxerga, sabe? Então, quando a gente não tá num dia legal e entra nesse provador, você fala, não sou bonita, nada fica bom em mim. Aí o espelho tem vários ângulos, sabe? Aí você fala, nossa, eu não sabia que eu era assim de perfil, quem já fez isso? Eu já fiz isso, falei, gente... Eu não gosto desse lado aqui não, eu gosto desse. Então assim, estar num dia bom vai te ajudar também a ter mais segurança para se olhar no espelho. Por quê? Olhar no espelho não é tão confortável assim quanto a gente imagina. Tem uma coisa que eu faço na consultoria, que é análise de coloração. A Marjorie tá rindo, é verdade? Que é análise de coloração. E aí as clientes precisam estar sem maquiagem. E elas ficam de frente pro espelho se olhando. Vocês não têm ideia do quanto isso gera desconforto. E eu também... já fiquei assim nesse ponto e fiquei muito desconfortável, tá? Então, quanto mais a gente tá melhor no dia, quanto mais a gente aceita quem a gente é, do jeito que a gente é, meio tortinha, a sobrancelha mais levantada que a outra, mais fácil vai ficando, tá? Porque ao invés de a gente colocar defeito, a gente olha para aquilo e fala, não, peraí, eu sou assim, tá tudo bem, tá? Me gosto, sou bonita desse jeito. Então, estar num dia, estar num astral melhor vai te ajudar. E não é estar em êxtase, tá? Ai, meu Deus, eu tô muito feliz, eu fui promovida, eu vou comprar. Também não faz isso, tá? Espera o momento que você tá bem,
tá tranquila, mas não tá nem de mais nem de menos na sua emoção, tá bom? Então vamos lá. Os 10 mitos de se vestir bem. O primeiro é achar que para estar bem vestida precisa de muito dinheiro, então não precisa. Depois é achar que mulher bem vestida é mulher elegante, também não é. Para estar bem vestida a gente precisa estar adequada e feliz com o que a gente está usando. 3, achar que nada fica bom no seu corpo porque nada te favorece, o que também não é verdade. Tem peças que favorecem e desfavorecem todo mundo. 4, achar que só a roupa conta, tá? E que não tá pra estar bem vestida é só a roupa. Quando eu falo de estar bem vestida, né, eu falo da gente como um todo. Nós não somos só essa parte, né, do pescoço para baixo, a daqui até o pé. A cabeça importa, a cabeça é o que mais importa, na verdade, né? Então, o seu cabelo importa, o seu rosto tá em ordem importa, uma maquiagemzinha ali só pra dar uma carinha boa de saúde, um cabelinho lavado. Gente, não é fazer babyliss todo dia, não é fazer uma maquiagem carregada, não é ser escrava das coisas e fazer aquilo que te faz mal, que te violenta. É pra você fazer alguma coisa que te faça sentir melhor. E que no final você olha e você fala, tô gata, ou tô me sentindo bem, né? Eu tô em paz comigo, que eu acho que é mais importante do que qualquer coisa, tá? Entender o que é estar bem vestida, então olhar para os elementos, para as coisas que você usa e entender se aquilo é bom ou é bonito, né? Como eu falei, as marcas elas fazem coisas para vender, nem aí para ver se isso é bonito ou não, tá? Se você vai ficar bem, se isso combina, o importante é você comprar. Comprou, tá ótimo. Então pensa assim, as lojas não são suas inimigas, são suas amigas. Só que você não precisa ser escrava delas. Você vai comprar o que é bom pra você. Então ter esse olhar e esse critério é muito, muito importante. Então, 6º, não esquecer do básico. O básico importa e ele faz a gente construir um guarda-roupa muito mais versátil do que se a gente tiver tudo muito do diferente, do estampado, de modelagens, né, mais amplas ou diferentonas. Então, o básico importa muito, tá? O básico não é sem graça. O 7, que é acreditar que não pode repetir roupa. Só não repete roupa, gente, que tem um guarda-roupa aí de 1000 peças, porque senão a gente no dia a dia repete. Imagina só, a gente tem 365 dias por ano. Você não tem isso de blusa, né? Pelo amor de Deus, eu espero que não, porque senão você está consumindo demais. Eu já peguei cliente, gente, com mais de 200 pares de sapatos, você tem ideia? E não usava, tá? É isso que eu falo. Você tem e usa, beleza. Mas mesmo que você tenha, você vai repetir uma hora. É natural. E a gente tem coisas que a gente gosta mais do que outras. Então pensa aí que no seu armário tem que ter pelo menos 80% de peças que você ama, tá? 8. Acreditar que para estar bem vestido o guarda-roupa precisa estar lotado. Não precisa. Você pode ter 2 portas de armário ali e aquilo ali te vestir muito bem, tá? Então isso é muito importante. Como eu falei, a gente acaba tendo muito do nosso armário do mais ou menos. E aí o mais ou menos não atende, tá? Então tenha mais do melhor e do que você gosta de fato, para aí sim ter um guarda-roupa ali que te atende, que te deixa feliz e que esteja adequado também. 9. Só roupas caras ficam boas, também não é verdade. Qualidade não está associada a coisa cara, está associada a preço justo, tá? Que são coisas diferentes. Mas aí, pelo amor de Deus, não vai achar que preço justo é 20 reais, tá? Blusinha de 20 reais, gente, vai estragar muito rápido, não tem como. Dá pra comprar um brinco de 20 reais de boa qualidade? Dá. Agora uma blusa, só se tiver assim, a loja tipo, tá liquidando, entendeu? Agora, tirando isso, se o preço médio da loja é 20 reais, não vai dar certo, vai dar ruim, tá? Vai dar defeito. 10. Você acredita que mulher só fica bem vestida de salto? Também não é verdade. Existe uma infinidade aí de tecidos de sapatos que deixam a gente bem vestida. E aí pensar que também é isso, não é só o sapato, é um conjunto todo, tá? Então tudo importa. Quando a gente fala de estar bem vestida, tudo importa, tá? De cima a baixo. E aí eu falei, mais um, né? Que não dá pra se vestir bem no calor. Que sim, dá pra se vestir bem no calor. E o que importa não é a quantidade de roupa que a gente tem, quanto o nosso corpo tá coberto. É com que tipo de qualidade ele tá bom? Então isso importa muito mais do que a estação do ano. E é isso, gente, o tempo aqui já vai estourar, tem o pessoal entrando, a live vai ficar salva. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, foi ótimo dividir com vocês. Sexta-feira vai ter uma outra live às 7 horas.
E toda sexta-feira, eu vou tentar fazer as sextas, né? A gente vai entrar no cronograma. Eu acredito que semana que vem, na verdade, dia 25 já é Natal, gente, então não vai dar. E no outro, Ano Novo. César, obrigada, bom te ver. E aí, em janeiro a gente vai voltar, mas sexta-feira agora eu vou fazer uma consultoria de imagem online. Então, eu tenho uma pessoa aqui que se candidatou para fazer essa live comigo e eu vou tirar todas as dúvidas que ela tem. Ela vai me mostrar roupas, então vai ser uma live interativa para tirar as dúvidas dela e passar por uma consultoria aqui mais rápida em 1 hora. Então, se você que está aqui na live quiser também, me manda aqui por direct uma mensagem, que aí em janeiro eu vou programar e eu deixo marcadinho com você uma data e um horário pra gente fazer juntas a live. E aí eu vou tirar todas as suas dúvidas, explicar um pouquinho sobre esse universo, enfim, tudo que você tiver de dúvida sobre imagem, a gente vai falar, eu e você aqui, e vamos dividir com as pessoas que de repente estão passando a mesma dificuldade e querem sanar essa dúvida. Porque eu trago aqui pontos, né, e coisas que eu recebo, que eu acho que são muito importantes. Mas toda vez que alguém vem com uma dúvida pontual, eu acho importante a gente falar sobre isso, tá bom? Então é isso. Obrigada a todos. Ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Beijão. Obrigada.